Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Yes, tudo certo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, só a câmera que eu não consegui colocar aqui, mas tudo bem. Vamos aguardar, então, o pessoal entrar na sala. Ainda falta um minutinho para 1h30. Senhora presidente, já temos quórum. Perfeito, então, Murilo. Vamos dar início. Boa tarde, então, conselheiros. Abro, então, a reunião da Câmara de Administração e Planejamento. Nosso primeiro item de pauta é a ata. Acredito que foi enviada por e-mail, né, secretário Murilo? Sim, sim. Então, se todos estiverem de acordo com a ata já encaminhada por e-mail, se alguém for contrário, que se manifeste. Não havendo manifestação, fica aprovado, então, por unanimidade a ata. Só colocando aqui um lembretezinho que as manifestações é necessário que vocês possam colocar ali no chat, bem como as inscrições para as falas nos processos, 3, 2 e 1 minuto, também é necessário que vocês se inscrevam, né, solicitando pela voz aqui, não coloquem no chat, ok? Em expediente, eu passo à secretaria. Boa tarde também a todos e a todas. De secretaria, a gente tem a informar que houve o ingresso de 2 novos processos depois do fechamento da pauta, que eu vou projetá-los aqui. E, como sempre fizemos, a gente procura viabilizar relator para que a matéria não fique postergada para a reunião subsequente. Então, vou projetar a pauta novamente aqui. São eles os processos 22.141/2020, originário do CAV, Departamento de Engenharia Florestal, interessado Marcos Benedito Chimalski, o assunto segundo tema aditivo com a Clabin para execução de projeto de pesquisa. Esse processo foi por conselheiro Marino Luiz Aercalver, que já verifiquei que postou o parecer no processo, inclusive já devolveu o processo para a secretaria. O outro processo é o 14.844/2020, originário da Coordenadoria de Planejamento Institucional, interessado o professor Francisco Henrique de Oliveira. O assunto é o contrato de parceria entre a UDESC e Caruso, JR Estudos Ambientais e Engenharia Limitada, para a viabilização do projeto intitulado Bibliotecas Dinâmicas de Inteligência Territorial para o Setor de Energia, aplicação de inteligência artificial em modelos geoambientais para linhas de transmissão. Esse processo, o relato, dado o exíguo tempo para distribuirmos a um outro conselheiro, a senhora presidente avocou para si o relato. E ainda comunicar de expediente, pois, logo em seguida a senhora presidente vai submeter a votação a inclusão em pauta, mas já comunicando que houve a devolução de 2 processos, que eles estavam sob a responsabilidade do professor Jaba José Cardoso, e o primeiro é o do item 1 da pauta,
dado aí o problema de doença do próprio professor Jarbas e na família, ele devolveu o processo justificando a ausência à reunião, e a senhora presidente também avocou para si o relato desses dois processos. Então, é o item 1 e o outro processo é o item 5. De expediente era isso, senhora presidente. Obrigada, Murilo. Então, vamos colocar em votação. Por favor, senhora presidente, eu fiz a solicitação também no expediente de inversão da pauta de dois processos que eu sou relatora, porque às 3h eu vou desenvolver uma palestra na Universidade Federal de Santa Maria, que já estava agendada do ano passado, seria presencial, mas, enfim, com a pandemia vai ser virtual. Então, solicito essa inversão do processo 34518 e 0018662. Ok, professora Maria Cristina. Senhora presidente, eu também gostaria de me manifestar. Eu também gostaria de pedir a inversão de pauta do processo 19257-2020. Eu fui designado relator, mas eu me encontro me recuperando de um problema de saúde, né? E eu não tenho certeza que conseguirei participar de toda a reunião. Então, se pudesse antecipar esse relato, eu gostaria. Obrigado. Perfeito, professor José Carlos. Alguém se inscrever em expediente? Não havendo, então, mais manifestações, eu vou colocar em votação. Primeiro, eu vou colocar em votação a inclusão dos processos que foram colocados em pauta. Então, o primeiro processo solicitado a inclusão de pauta foi o 22.141/2020. Se alguém for contrário à inclusão em pauta desse processo, que se manifeste. Não havendo manifestação, o processo fica incluído em pauta. Coloco também em votação a inclusão do processo 14.844/2020. Se alguém for contrário, que se manifeste. Não havendo manifestação, fica incluído em pauta. Coloco também em votação a redistribuição dos processos, conforme já justificado para o Murilo, que eu acabei avocando para mim, em razão do período do tempo, né, para entrar na pauta da reunião e fazer os relatos, que é o processo 34.974/2019 e o processo 18.649/2020, que foi redistribuído, que eu avoquei enquanto presidente para relatar hoje na reunião. Se alguém for contrário, que se manifeste. Não havendo manifestação, então passo a relatar esses dois processos. Temos a solicitação, então, da professora Maria Cristina para a inversão de pauta dos processos item 2 da pauta, 34.518/2019 e item 18.662/2019. Conselheiros estão de acordo com a inversão de pauta para esses dois processos, para serem incluídos por primeiro, para apreciação? Se alguém for ao contrário, que se manifeste. Ok. E a gente também tem a solicitação do professor José Carlos, da inversão de pauta, também para a inclusão primeiro do processo número item 7 da pauta, 257/2020. Todos de acordo? Se alguém for contrário, que se manifeste. Professora Maria Cristina, eu posso colocar o processo do professor José Carlos como o primeiro item da pauta, em razão da justificativa de saúde? Aí ficaria o... Certamente. Perfeito, então. Então, fica o item 7, fica o item primeiro da pauta, depois o item 2 e o item 6, e aí seguimos adiante. Então, processo primeiro, em razão da inversão de pauta, que seria o item 7, é o 19.257/2020, origem o Desc-Cel, Direção de Pesquisa e Pós-Graduação,
Interessado, Alexandre Schaefer da Silva. Assunto: terceiro termo aditivo ao contrato de parceria que entre si celebram a Vetanco do Brasil Importações e Exportações Limitada e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Relator conselheiro, professor José Carlos de Souza, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Então, como já falou o presidente, o processo trata do terceiro termo aditivo ao contrato de parceria entre a Vetanco do Brasil e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, né? Considerando que o referido termo tem como objeto a inclusão de um novo plano de trabalho que prevê a compra de um aquecedor para o galpão de suínos pela Vetanco do Brasil e posterior doação à UDESC Oeste para ser usado na FECEL, fazenda experimental da UDESC Oeste. Considerando que não há no referido termo aditivo previsão de contrapartida financeira da UDESC. Considerando que não há alocação de carga horária no plano de trabalho individual dos professores envolvidos, e nem dos bolsistas, nem a previsão de pagamento de gratificação, considerando que foram apresentadas, em conformidade com a IN 009-2020, toda a documentação necessária à tramitação do convênio, e considerando que o parecer da Coordenadoria de Projeto e Inovação, a CIP, não apresenta nenhum tipo de inconformidade, entende esse relator que não há qualquer impedimento à homologação do terceiro termo aditivo ao contrato de parceria, que celebram entre si a Vetanco do Brasil e a UDESC. Então, voto favorável à homologação do terceiro termo aditivo no contrato. Obrigado, presidente. Obrigada, professor. Alguém queira fazer inscrição nos 3 minutos? Que se manifeste. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Se algum conselheiro for contrário ao voto do relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, fica então aprovado por unanimidade o parecer do relator. Obrigada, professor José Carlos. Passamos então ao item 2, né, em razão da impressão de 3.4.8. Isso, é o 34.518/2019, origem no DESC Séries, Departamento de Engenharia da Pesca, Ciências Biológicas. Interessado, professor Pedro de Castilho. Assunto: contratos que entre si celebram a Fundação Universidade do Vale do Itajaí, a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, com a interveniência da Fundação Instituto Tecnológico de Joinville, FITEG, para avaliação da interferência da atividade de EEP sobre a fauna e atendimento à fauna marinha em casos de vazamento de óleo. Relatora conselheira, professora Maria Cristina da Rosa Fonseca. Da Silva. Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu vou direto para análise. A presidente já apresentou o tema do projeto, do processo. Então, para a execução desse convênio, a previsão de transferência de recursos financeiros, conforme descrito no plano de trabalho e ratificado nessa análise, no montante de R$ 2.266.374,61. Os recursos, então, foram distribuídos da seguinte forma: pagamento de gratificação para os professores da UDESC, pagamento de gratificação aos técnicos administrativos, taxa de administração da UDESC, taxa administrativa da FITEG, e sendo os demais valores distribuídos conforme consta no item 6, especificação dos bens e serviços do plano de trabalho. Conforme também o parecer da CIP, o processo apresenta todos os documentos solicitados na IN 013/2019, que é a IN que regulamenta essa matéria, bem como atendem ao percentual previsto na própria IN para pagamento de pessoal. Constam ainda dos autos do processo no anexo 5 e 6, assinado pelo interessado e também pelo técnico, demonstrando que não há envolvimento de carga horária paga pela UDESC no processo. Então, todos os dois desenvolvem atividade fora da sua atividade de trabalho. Então, considerando esse contexto,
e considerando que o processo tramitou nas instâncias regulamentares, que apresenta todos os quesitos necessários, eu sou de parecer favorável ao parecer, e enquanto ele também estava tramitando, o reitor fez um ad referendo, então eu acrescentei no meu parecer também favorável ao ad referendo do reitor. Obrigada, professora Maria Cristina. Eu coloco em discussão 3 minutos. Algum conselheiro gostaria de se inscrever? Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Se algum conselheiro for contrário ao voto da relatora, que se manifeste. Não havendo manifestação, fica aprovado por unanimidade o voto da relatora. Seguimos, então, a pauta, também o processo de inversão ao item número 6, que é o processo 18662/2020, origem UDESC CCT, Núcleo de Inovação Tecnológica, interessado Luiz César Fontana, assunto termo aditivo do contrato entre UDESC, Unidade Prestadora de Serviço Laboratório de Plasma, e CITEG. Relatora conselheira, a professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, com a palavra. Professora Maria Cristina? Não estamos te ouvindo. A professora não está logada no momento, senhora presidente. Acho que ela caiu, então. Ok, vamos seguir, então, a pauta. Passamos, então, para o processo... Ela não entrou mais, né? Não. Ok, vamos seguir, então. Quando ela voltar, a gente retoma. Então, agora passamos para o processo 34974/2019, origem UDESC CAVE, Departamento de Agronomia, interessado Ricardo Cresci Casa, assunto acordo de cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, FIEP-CAVE, e a Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR, e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Então, retorno do processo mediante pedido de reconsideração do voto do relator. Então, esse processo tinha como relator inicial o professor Jarbas José Cardoso e foi redistribuído para essa presidente. Então, o Murilo está projetando aqui, vamos passar. Pode colocar o histórico também, Murilo. Então, histórico. Em 6 de dezembro de 2019, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, CAVE UDESC, encaminha a CI ao reitor, solicitando autorização para firmar o termo de cooperação técnica, científica e financeira entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FIEP, UDESC e a Associação Catarinense de Empresas Florestais, apresentando-se no anexo 1 e 2 da IN 13 de 2019. Em 12 de dezembro de 2019, a CIP emite parecer técnico quanto ao termo de cooperação número 12 de 2019. Em 13 de dezembro, a Projura aprova o termo de cooperação. Em 13, o termo de cooperação é assinado. Em 13 de janeiro, o termo é publicado no Diário Oficial. Em 17 de fevereiro, é distribuído para relato na CAP, na reunião do dia 5 de março. Em 4 de março, é solicitado pelo CAVE o processo para anexar documentos. Ainda no dia 4, o CAVE anexa uma minuta do primeiro termo aditivo. Em 5 de março, a CIP emite parecer em relação ao primeiro termo aditivo.
Em 6 de março, a Projur emite parecer não aprovando o primeiro termo aditivo. Em 25 de março, o processo retorna à CAP para homologação tão somente do termo de cooperação, que é o 012/2019. Em 18 de maio, o relator conselheiro Jarba José Cardoso emite parecer na CAP, sendo favorável à aprovação da homologação do termo de cooperação e também do primeiro termo aditivo do pagamento de bolsa de pós-doutorado às expensas da FIEP. Em 18 de maio, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade nesse conselho. Em 27 de maio, a CIP, então, encaminha uma comunicação interna, 128/2020, solicitando reconsideração desse conselho quanto à referida aprovação, uma vez, então, que o termo aditivo não era objeto de análise. Em 9 de junho, a presidente designa, então, o conselheiro inicial para o relato, né? Em 4/8, o relator justifica a impossibilidade de comparecer à reunião, enquanto eu avoco o processo, então. Então, só para vocês conhecerem o histórico, que eu acho que é importante nesse processo. Análise. Trata-se de pedido, então, de reconsideração da decisão desse conselho, proferida em 18 de maio, que aprovou o primeiro termo aditivo ao termo de cooperação técnico-científica, número 12/2019, firmado entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FIEP-CAV, e a Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR, e a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Conforme comunicado interno 128/2020, proferido pela Coordenadoria de Projetos de Inovação CIP, o voto do relator não condiz com os autos do processo em seus pareceres, tanto os emitidos pela CIP, quanto não forem observados os despachos da Procuradoria Jurídica. O despacho da Projur não aprova o primeiro termo aditivo ao processo. Logo, o primeiro termo aditivo foi invalidado, por não estar de acordo com as normativas e a resolução da UDESC, sendo que não foi assinado pelo magnífico reitor. Ainda observa-se que a publicação no Diário Oficial, páginas 94, versa somente sobre o acordo de cooperação técnica. Voto. Diante do exposto, acolhe o pedido de reconsideração formulado pela CIP, a fim de corrigir a decisão da CAP, proferida em 18 de maio, para tão somente homologar o termo de cooperação técnico-científica 12/2019, firmado entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, do CAV, FIEP-CAV, e a Associação Catarinense de Empresas Florestais e a UDESC. Coloco em discussão. Conselheiros que queiram se manifestar podem se inscrever. Rodada de 3 minutos. Não havendo manifestação, coloco em votação o parecer da relatora. Os que forem contrários ao voto da relatora, que se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovado, então, o parecer da relatora por unanimidade. A professora Maria Cristina conseguiu entrar na sala novamente? Não está na sala ainda, senhora presidente. Ok. Eu não sei se a professora Maria Cristina talvez tenha entendido que, por ter lido o parecer, teria se desincumbido e, estou supondo, de repente acabou entendendo que já tinha cumprido a função e acabou saindo para outro compromisso. Pode ter sido isso, porque ela não está. Ah, perfeito. Pode ter sido. Uhum. Ok, deixamos aqui. Se ela entrar na sala, dá tempo de ela relatar, né? Vamos seguir a pauta. Então, processo 7503/2020, origem UDESC Reitoria, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, interessado professor Antônio Carlos Vargas Santana, assunto solicitação de prorrogação do convênio CAPES-PROAP,
817436/2015. Relator conselheiro, professor Joris Pazin. Relator com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, professor. Estamos te ouvindo. O relato está aí, senão eu tenho relato. Obrigado. Eu vou ser breve na parte do histórico, né? Porque o histórico é bastante longo, né? Então eu vou até abrir o meu. Não, aqui tá bom. Pode começar lá em cima no histórico, eu vou resumindo a questão do histórico, por favor. Tá. Bom, em 11/2, é encaminhada a CI para o PPG, para o magnífico reitor Tomasi, com a solicitação de prorrogação do convênio CAPES. Em 11/3, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação encaminha para o gabinete do reitor para autorizar encaminhamento de CI 028/2020, que solicita a prorrogação do convênio CAPES-PROAD. Em 11/3/2020, o gabinete do reitor encaminha para o DESC Reitoria SECOR, Setor de Controladoria e Convênios de Recursos Externos, solicitando providência. Em 17 de março, o então reitor Marcos Tomasi, por meio do ofício, solicita a junta de coordenação do aperfeiçoamento pessoal do nível superior da a prorrogação do convênio pelo prazo de 1 ano, a contar de 31 de maio de 2020. Do 2, é inserido no processo relatório de execução parcial, convênio PROAP, número 817436/2015, aditivo 2020. Em 5/5, assinado e inserido no processo o 7º termo aditivo ao convênio, que entre si celebra a CAPES e o DESC, termo aditivo que tem por objetivo prorrogação da vigência do convênio 817436/2015 até o dia 31/5/2021, e a coordenação pessoal de nível superior da CAPES, por favor, segue. Em 13/6, entre si celebram a CAPES e o DESC o 6º termo aditivo ao convênio, no 817436/2015, que trata das seguintes cláusulas. Eu não vou falar das cláusulas, porque ficaria muito longo o histórico, eu falo na análise. Em 5/5, o DESC, o Setor de Controladoria de Recursos Humanos, encaminha para o DESC Reitoria PROJUR, Procuradoria Jurídica, para analisar, considerando que a CAPES deferiu o pleito de prorrogação de vigência do convênio. Para tanto, remeteu que está dentro do processo e termo aditivo, na qual solicitamos análise da PROJUR para assegurar que o instrumento está vigente. Em 6/5, a PROJUR encaminha para o gabinete do reitor por providências, em 6/5, o reitor encaminha para a coordenadoria de projetos de inovação, e assinado o termo aditivo por ambas as partes. Reitoria e CAPES, em 2/6, é publicado no Diário Oficial, em 10/6, encaminhado a este relator. Na minha análise, eu acredito que isso só seja homologação, mas eu vou fazer análise, porque eu aprovo, mas, na verdade, esse convênio já foi até publicado, né? Eu acredito que seja somente homologação, vocês me corrigem se eu estiver equivocado. Análise. Solicitação de prorrogação do convênio CAPES-PROAD 417436/2015, tendo como interessado para a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, então, pró-reitor Antônio Carlos Vargas Santana. O presente processo solicita a Junta de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no nível superior do convênio do ano, em 31 de maio de 2020. Consta do processo, relatório de execução parcial do convênio, PROAD, número 817436/2015, aditivo 2020, assinado e inserido o processo 7º aditivo ao convênio 817436/2015, que se celebram a DESC o 6º termo aditivo ao convênio, que tratam das seguintes cláusulas. Primeiro, o presente aditivo tem por objetivo o acréscimo de valor do convênio no montante de R$ 848.099,96, correspondendo a 847.251,86 de repasse da concedente e 848,10 de contrapartida, aportada pela conveniente, a ser executados na forma do plano de trabalho aprovado e que é parte integrante desse instrumento. A cláusula segunda.
Presente aditamento dará o valor total, que passará de R$ 2.566.257,99 para R$ 3.414.357,95. Cláusula terceira. Da contrapartida. O valor da contrapartida foi acrescido de R$ 848,10, os quais deverão estar previstos na lei orçamentária do convenente e serão depositados na conta vinculada ao convênio na forma de legislação vigente. Cláusula quarta. Ratificação das cláusulas. Ficam ratificadas as demais cláusulas não modificadas pelo presente aditivo. Passou pela análise da UDESC, Reitoria Secor, Setor de Controladoria de Convênios de Recursos e da Projur, Procuradoria Jurídica, e pela Coordenadoria de Projetos de Inovação. É assinado o termo aditivo pela Reitoria e CAPES e é publicado no Diário Oficial da União. Eu vou aqui, eu até salvo melhor juízo, o meu parecer presente no processo atende às demandas institucionais e o meu voto sobre parecer favorável à aprovação da solicitação de prorrogação do convênio. Eu acredito que o correto seria o parecer favorável à homologação da prorrogação do convênio. Eu abro até para a Marília, não sei se o que a Marília tem a dizer. Professor Jório. Exatamente. Então tá, é esse o meu relato. Obrigado. Perfeito, obrigada, professor. Eu coloco em discussão 3 minutos. Quem queira se inscrever, que se manifeste. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Quem for contrário ao parecer do relator, que se manifeste. Não havendo manifestação, então fica aprovado por unanimidade o voto do relator. Senhora presidente, vou conseguir voltar. Perfeito, professora. Vamos passar para o processo, então. Só me diz se vocês conseguiram ouvir o meu relato, porque eu só percebi que estava fora quando eu havia acabado. Não. A gente não viu nada. Tem que refazer. Então, eu vou começar de novo. Isso, okay. Só para atualizar os conselheiros, é o item 6, o processo 18662/2020. Não. É o 34518 de 2019. Esse a gente já aprovou, professora. Então vocês escutaram o meu relato. Sim, foi ok. Tá, então... O 18662/2020. Okay. Foi aí que eu perdi o contato com vocês, quando eu acabei de ler e vi que ninguém me ouvia. Então, tá bom. Então, trata-se do processo 18662, termo aditivo de contrato entre o UDESC, Unidade Prestadora de Serviço, Laboratório de Plasma e a FIPEG. Então, vou pular o histórico, que é uma síntese dos documentos presentes no processo, e vou para a análise. Então, trata-se da aprovação do primeiro termo aditivo do contrato que celebram a UDESC e a FIPEG, com o objetivo de prorrogar a vigência do contrato até 31 de dezembro de 2020 para a prestação de serviço pela Fundação Instituto Tecnológico o FITEG, de apoio administrativo e financeiro para execução do projeto do Laboratório de Plasma da UDESC. A IN 009-2020 regulamenta a tramitação do processo dessa natureza e, segundo a CIP, constam do processo todos os documentos solicitados. Quais são? O requerimento de celebração de convênio congênere com a devida justificativa, manifestando o interesse público, devidamente assinado pelo professor Luiz César Fontana e o professor Marcos Fergutz. O plano de trabalho, contendo o plano de aplicação do recurso, o cronograma de execução e o plano de aplicação e a tabela de valores dos serviços prestados. E o terceiro, a minuta de convênio a ser firmada. O processo, após parecer aprovado na CIP, também é analisado pela Projur e publicado, e a consequente publicação do termo aditivo. Parecer. Considerando que o processo tramitou nas instâncias regulamentares e que apresenta todos os quesitos necessários, sou de parecer favorável à aprovação do processo. Ok, professora Maria Cristina. Em discussão, eu coloco os 3 minutos, quem queira se inscrever.
Não havendo manifestação, eu coloco em aprovação. Os que forem contrários ao voto da relatora que se manifestem. Não havendo manifestação, fica então aprovado o voto da relatora por unanimidade. Passamos então ao item 4 da pauta. Processo 12.213/2020. Origem UDESC CAVE, Departamento de Produção Animal e Alimentos. Interessado, professor José Cristani. Assunto: encaminhamos solicitação de celebração de convênio entre o UDESC e FIEP e NutriMais para a contratação de projeto de pesquisa para o ano de 2020. Relator conselheiro, professor Luiz Alberto Notar. Com a palavra. Boa tarde a todos os conselheiros, senhora presidente. Então, eu vou... deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. O termo, então, o processo é o termo de convênio de cooperação técnica e científica do número 016/2019, né, interessado no Departamento de Medicina Veterinária do CAVE, sob a coordenação da professora Sandra Davi Traverso, né? Então, o objeto já foi relatado aí, tá? Eu vou direto à análise, então, né? Eu recebi o presente processo da presidente da CAP, a senhora Maria dos Santos, né, no dia 27, que trata do termo de cooperação técnica, então, definida na cláusula primeira, que tem como objeto apoio à execução do projeto de pesquisa probióticos na produção de suínos, da gestação ao abate, devidamente aprovado no Comitê Técnico Científico e homologado no Conselho de Centro, vinculado ao projeto, com o respectivo plano de trabalho anexo a esse termo de cooperação. O processo está bem instruído e consubstanciado nos seguintes documentos: ata da Comissão de Pesquisa do Departamento de Medicina Veterinária de 3/12/2019, termo de cooperação técnica e científica número 1619, cooperação técnica e científica e financeira, que celebram a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CAVE, a FIEP-CAVE, a UDESC e a NutriMais Brasil e Comércio de Rações Limitada. Certificado junto à SEU, a Comissão de Ética no Uso de Animais, o projeto Probióticos na Produção de Suínos, da Gestação ao Abate, coordenado pela professora Sandra Davi Traverso, extrato de termo de cooperação técnica, científica e financeira, publicado no Diário Oficial, sob o número 21.316. Então, o parecer, com base no histórico, na análise documental, e considerando a relevância da pesquisa e a importância do termo de convênio com a FIEP-CAVE, que dará apoio com celeridade aos trâmites necessários para o bom andamento do projeto, o relator é de parecer favorável pela aprovação do processo relativo ao termo de cooperação técnica e científica número 016/2019. Obrigado. Obrigada, professor Luiz Alberto. Eu coloco em discussão 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Os que forem contrários ao parecer do relator que se manifestem. Não havendo manifestação, fica então aprovado o parecer do relator por unanimidade. Passamos então ao item 5 da pauta. Processo 18.649/2020, origem UDESC CCT, Núcleo de Inovação Tecnológica, interessado Marilena Valadares Folgueras, assunto termo aditivo do contrato entre UDESC, Unidade Prestadora de Serviço Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura, Microscopia Eletrônica de Transmissão e Raio-X, IFITEG,
relator conselheiro inicial era o professor Jarbas e foi redistribuído para essa presidente. Então, só aguardar o Murilo colocar na tela aqui para mim. Pode passar o histórico, Murilo. Trata-se, então, do primeiro termo aditivo ao contrato de parceria celebrado entre a UDESC e a FITEG, que tem como objeto a prorrogação da vigência contratual, que se estende até 31 de dezembro de 2020, para a prestação de serviço pela FITEG, de apoio administrativo e financeiro para a execução do projeto dos laboratórios da UDESC, laboratórios de microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissões e raios-x, habilitados já conforme a resolução 18/2019 do CONSAD. O primeiro termo aditivo foi aprovado em todas as instâncias e está de acordo com a resolução, na verdade não é a resolução, é a instrução normativa 09/2020 da Proplan. Voto diante do exposto. Sou favorável à homologação do primeiro termo aditivo ao contrato de parceria celebrado entre a UDESC e FITEG, que tem por objeto a prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020 para a prestação de serviços pela Fundação Instituto de Tecnologia de Joinville e FITEG, de apoio administrativo e financeiro para a execução do projeto dos laboratórios da UDESC. Então, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão e raios-x. Coloco, então, em discussão 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Se algum conselheiro for contra o voto da relatora, que se manifeste. Não havendo manifestação, então fica aprovado por unanimidade. Então, passamos agora ao item 8 da pauta. É o processo 31278/2019, origem UDESC Reitoria, CIP, Coordenadoria de Projetos de Inovação, interessado Pedro Volkmer de Castilho, assunto termo de doação com encargos dos bens relacionados ao contrato de prestação de serviço do PMB-BS, contrato número 2400.0097891.15.2, dado entre a UDESC e a Univale. Relator conselheiro Maurício dos Santos Custer. Maurício, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos te ouvindo, Maurício. Então, o processo 31278 de 2019, interessado o professor Pedro de Castilhos, referente ao termo de doação de encargos dos bens relacionados ao contrato de prestação de serviços do PMP, na verdade é um P que aparece ali, e BS, e o contrato firmado entre a UDESC e a Univale. Gostaria de pôr o histórico, a tramitação está ali no processo, no SGPE, e partir para a análise. O processo trata do termo de doação com encargos, em caráter definitivo, dos itens e bens de capital já disponibilizados à UDESC para a realização das atividades previstas no contrato de prestação de serviços do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, PMP-BS, conforme convênio 107/2015, celebrado entre a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e a UDESC. Esse termo de doação faz referência ao contrato de prestação de serviço firmado entre a Petróleo Brasileiro, S.A., Petrobras, e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí, Univale, para avaliação da interferência da atividade de exploração e produção no polo pré-sal da Bacia de Santos sobre aves, quelônios e mamíferos marinhos e estruturação da rede de atendimento veterinário no litoral de estados do Sudeste e Sul.
Os itens e bens doados pela Univale devem ser utilizados exclusivamente na continuidade das atividades previstas no projeto de monitoramento de praias, até a conclusão e aceitação definitiva dos serviços prestados. Esse convênio foi renovado com a Univale em março próximo passado, e segundo o responsável pelo projeto, o professor Pedro Castilhos, o convênio será renovado ainda por muitos anos. O termo de doação atende o subitem 4.12.1 do primeiro termo aditivo do contrato, celebrado entre a Univale e a UDESC, que diz, em caso de doação antecipada, visto que não terminou ainda o projeto, esta deverá ser formalizada por termo de doação, que especificará os itens a serem doados, bem como suas condições. Os bens e materiais os quais serão doados, repassados pela Univale, estão relacionados no adendo 1 desse termo, totalizando R$ 307.894,73. E não há contrapartida por parte da UDESC. Algumas despesas decorrentes desta doação, como o licenciamento dos reboques rodoviários, já estão inclusos no plano de trabalho do projeto, não gerando impacto financeiro para a instituição. Após seguir os trâmites necessários, em 26/6 deste ano, o extrato de termo de doação foi publicado no Diário Oficial do Estado. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do termo de doação com encargos dos bens relacionados ao contrato de prestação de serviços do PMP-DS, firmado entre a UDESC e a Univale. É o que tinha, presidente. Obrigado, Maurício. Eu coloco em discussão 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, eu coloco em votação o parecer do relator. Aos que forem contrários ao voto do relator, que se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovado, então, o voto do relator por unanimidade. Seguimos, então, item 9 da pauta, processo 15463/2020, origem UDESC-CAVE, Departamento de Agronomia, interessado Antônio Mendes de Oliveira Neto, assunto: Acordo de cooperação entre a Fundação Instituto de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, FIEP-CAVE, a BASF S.A. e a Fundação Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Relator conselheiro, professor Alexandre Borges Fagundes. Professor Alexandre, com a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Peço licença para pular o histórico. Vou direto à análise. Então, o termo de cooperação técnica e científica celebrado entre a UDESC e a BASF, com a interveniência da FIEP, visa apoio à execução do projeto de pesquisa intitulado Sensibilidade de biótipos de capim-arroz ao herbicida Inclorac, aplicado em diferentes modalidades. Conforme já apontado nos autos do processo, o referido termo foi referendado pelo parecer CIP número 40/2020, teve parecer favorável da Projur, foi assinado pelas partes interessadas e já publicado no Diário Oficial de Santa Catarina, sendo, portanto, apto à sua homologação pelos membros deste Conselho. A nota do relator é favorável à homologação do termo de cooperação técnica e científica número 012/2019, que é o processo SGP-UDESC número 15463/2020, celebrado entre a UDESC e a BASF com a interveniência da FIEP. É isso. Obrigada, professor Alexandre. Coloco em discussão, inscrição de 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo manifestação, eu coloco em votação o parecer do relator. Conselheiros que forem contrários ao parecer do relator, que se manifestem.
Não havendo manifestação, fica então aprovado o parecer do relator por unanimidade. Item 10 da pauta, processo 18784/2020, origem UDESC, reitoria, Secori, setor de controladoria de convênios de recursos externos, interessado Lorena Maia Noreto, assunto contrato, credenciamento de viveiro em nome de Lorena Maia Noreto para comercialização de mudas de morangueiro da Cultivar Pircinque. Edital Cultivares, número 001/2020, relator conselheiro, professor Marino Luiz. Como é que é o sobrenome aqui, professor Marino? Ayerkauffer. Ayerkauffer, isso. Isso aí. A palavra, então, professor. Obrigado. Boa tarde. Processo 18784 deste ano. Então, como já foi lido, ele é um processo que vem do setor de controladoria de convênios e recursos externos, da nossa Secori CIP. O interessado, então, é a representante legal de um viveiro, com o nome de Lorena Maia Noreto, mas também tem interesse, claro, da UDESC cabe. O assunto é edital Cultivares número 001/2020, que gerou esse contrato aqui, de credenciamento de viveiro para comercialização de mudas de morangueiro da Cultivar Pircinque. Espero que se leia assim. O histórico me permite pular, que está todo no SGPE. Análise, o viveiro inscrito em nome de Lorena Maia Noreto submeteu sua documentação ao edital Cultivares número 001/2020, a fim de obter licenciamento do direito de multiplicar e comercializar sem exclusividade as mudas de morangueiro da Cultivar Pircinque no território brasileiro. A Cultivar Pircinque é originária de um programa de melhoramento genético coordenado e executado por um laboratório e de instituição da Itália, né, chamado mais para frente de CRA, FRF, que por meio de uma procuração transmite para a UDESC poderes da propriedade intelectual válida para o território brasileiro. E com isso, a UDESC, então, a partir do viveiro Microplan Seeds Agronegócios Limitado, que é interessado na cultura do morangueiro, solicitou, então, ao CAV UDESC o direito de poder multiplicar essas mudas a cultivar morangueiro Pircinque, com a finalidade de realizar a comercialização em troca. Esse viveiro deverá pagar ao CAV UDESC o valor de R$10.000 para aquisição dos direitos de utilização, a multiplicação e comercialização para cultivar, que faz parte desse contrato, lembrando que é no território nacional. O pagamento poderá ser efetuado em até 2 parcelas, sendo metade mais outra metade após a assinatura do contrato. Então, a primeira vem já com a assinatura do contrato que ocorreu. O viveiro também se compromete em pagar anualmente ao UDESC royalties equivalentes a R$60 para cada milheiro de mudas que forem produzidas e comercializadas da cultivar objeto desse contrato. O valor dos royalties serão incrementados em 10% a cada 5 anos, né, dessa autorização. O contrato com o viveiro e o UDESC será válido por 60 meses, a partir da data da assinatura, podendo ser renovado por mais 60 meses, e por último, podendo ser renovado por igual período remanescente da data da validade de proteção da propriedade intelectual da Cultivar Pircinque, que a UDESC obteve junto a essa organização da Itália. Então, a proteção é válida até 30 de agosto de 2032. Espero que todos estejamos aí para comemorar esse prazo. Portanto, o presente contrato gera impacto financeiro positivo à universidade. Então, essa é a análise. Parecer do relator, diante de ampla revisão do presente processo pela CIP, Projur, Proplan, até a assinatura do magnífico reitor e posterior publicação oficial, só de parecer favorável à homologação do credenciamento de viveiro para comercialização de mudas e morangueiro da Cultivar Pircinque. É isso. Obrigada, professor Marino. Eu coloco em discussão, inscrição de 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever?
Não havendo manifestação, eu coloco em votação o parecer do relator. Os que forem contrários ao voto do relator que se manifestem. Não havendo manifestação, fica então aprovado o parecer do relator por unanimidade. Então, passamos ao processo item 10 da pauta. Processo 18, não, desculpa, item 11. Item 11 da pauta. Processo 16, 105/2020. Origem UDESC Reitoria, Gabinete do Reitor. Interessado, professor Gilmar Bareta. Assunto, pró-reitor de extensão, Cultura e Comunidade, PROEX. Solicito baseamento na solicitação do ofício número 85/2020, Reitoria PROEM, SGPE 16051, e no parecer jurídico, a elaboração de minuta de resolução que contempla a solicitação da inclusão digital nos cursos presenciais de graduação. Aprovado ad referendo pelo reitor em 13 de junho de 2020, através da resolução 33/2020. Relator conselheiro, Alexander Ricardo Martins. Boa tarde a todos. Peço licença para pular o histórico e vou direto à análise, tá? O magnífico reitor, professor Gilmar Bareta, encaminhou ao pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, o professor Maicon Moraes Nunes, pedido de apresentação de minuta de resolução para o retorno das atividades acadêmicas com aulas não presenciais do curso de graduação. Documento este que pontuou a necessidade de inclusão digital de acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica, indicando-se que fosse desenvolvido edital específico enquanto vigorasse a pandemia da Covid-19. A PROEX elaborou a minuta de auxílio em inclusão digital e devolveu a proposta ao magnífico reitor, e a proposta prevê a criação do benefício temporário de auxílio de inclusão digital no valor de R$ 80 mensais aos acadêmicos em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Com base nesta minuta, foi solicitado ao pró-reitor de planejamento, o Márcio, o manifesto quanto à viabilidade financeira de atendimento dessa resolução. A Proplan, então, emitiu a instrução técnica 18/2020, que, com base em informações de relatório do grupo de trabalho, que elaborou a proposta para a implantação das aulas não presenciais no ensino de graduação e pós-graduação na UDESC, estimando que os gastos para a implementação dessa resolução seriam de R$ 125.120, indicando-se, então, a viabilidade financeira da mesma. A Projur, por meio da procuradora Juliana, encaminhou o parecer 149/2020, tratando da aprovação ad referendo da minuta, se posicionando favorável ao auxílio e ao procedimento ad referendo. Primeiro, ela tratou do rito, de passagem primeiro para aprovação na Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, e posterior deliberação no Conselho Universitário, passando pela CAP e o Consune, A Projur indicou que a universidade estudasse medidas pós-pandemia devido aos impactos socioeconômicos da situação atual na vida dos acadêmicos. Diante disto, o reitor aprova, por ad referendo, a resolução 033, que se tratava exatamente da minuta da PROEX. Em reunião extraordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, o relato inicial é feito pelo conselheiro Fábio Fernando Cobes, que vota favorável à homologação ad referendo. Durante o período de relatoria, a conselheira Paula Cristina Primo apresentou a emenda à resolução, visando incluir os termos "a qualquer tempo", no artigo 2º, justificando que o acesso de discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica pudesse ser realizado a qualquer tempo, indicando que o edital não tivesse prazo para inscrições, devido à situação de desemprego ocasionados pela crise econômica decorrente da pandemia. Porém, não acatado no relato inicial, justificando-se que a demanda poderia ser atendida por edital específico,
Ainda reforçou sua argumentação expondo que o primeiro edital já havia sido lançado e que o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, em reunião do Comitê de Extensão realizada no dia 10 de junho, havia dado posição favorável ao lançamento de novos editais, caso fosse demandado pelos centros. Após o parecer do conselheiro Fábio Fernando Corbes, em 16 de junho, foi solicitado vistas pelo professor Luiz Felipe Goldfeder, que também entendeu que o mérito da proposição está comprovada pela demanda dos discentes nas 2 edições do edital de auxílio e inclusão digital. Entendeu ainda que a urgência da aprovação ad referendo possibilitou, inclusive, a operacionalização do edital publicado em período anterior à retomada das aulas. E seu resultado ocorreu na primeira semana de aula, dia 23/6 de 2020, na qual o edital de inclusão digital 01/2020, para alunos de graduação, beneficiou 316 acadêmicos. O segundo edital de inclusão digital 02/2020, para alunos de graduação, divulgou seu resultado no último dia 20 e beneficiou mais de 74 acadêmicos, totalizando, assim, 390 acadêmicos beneficiados até este momento com auxílio inclusão digital. Na reunião, o relator de vistas, ele entendeu que na fase de implementação da política é importante que seja desenvolvida uma avaliação formativa, levantando junto à comunidade acadêmica se os que estão qualificados no auxílio inclusão digital estão conseguindo acessar a política, visto que o levantamento inicial feito pela PROEM, houveram 1.522 acadêmicos de graduação que sinalizaram ter conexão instável ou limitada, né? Ou não possuem conexão própria com a internet. Ele se manifestou junto ao processo também no entendimento que seria interessante verificar se os acadêmicos beneficiados estão tendo melhora no acesso à internet e, consequentemente, tendo acesso ao ensino de graduação. E um outro ponto que eu também quis abordar no meu relato foi que outro ponto abordado foi a relação ao pedido de emenda da conselheira Paula Cristina Primo, que aponta a necessidade do auxílio inclusão ser acessado a qualquer tempo, visto que a instabilidade da economia durante a pandemia, né? A instabilidade. O relator de vistas, ele teve o mesmo entendimento do professor Fábio Fernando Cobbs na rejeição da emenda, justificando a mesma linha de pensamento, de que na tratativa pode ser estabelecido fluxos temporais de inscrição, seleção e resultado, e que os fluxos contínuos, ou fluxos contínuos, dependendo da necessidade, e que o uso de editais também possibilita a melhoria do processo de operacionalização de uma resolução como esta, visto que, neste caso extraordinário, estamos aprendendo no fazer, possibilitando corrigir erros de percursos em novas edições. Então, ele partiu para o mesmo entendimento inicial do professor Fábio, propondo que, para uma demanda específica, houvesse editais específicos. Por fim, analisando os pareceres anteriores e decisões tomadas, o relator de vistas seguiu o parecer inicial do professor Fábio, rejeitando a emenda proposta pela conselheira Paula Cristina Primo e recomendando a homologação in totum do ad referendo da decisão do presidente do Conselho Universitário, que instituiu a resolução 033/2020, o que culminou na aprovação do relato na reunião do dia 30/6 de 2020, tá? Da reunião da Câmara de Extensão e Cultura e Comunidade. Meu voto, levando-se em consideração os relatos inicial e de vistas discutidos na Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, que recomendaram a homologação in totum do ad referendo da decisão do presidente do Conselho Universitário, entende este relator de forma igual, sendo assim meu voto nessa Câmara de Administração e Planejamento favorável à homologação da resolução Consune 033/2020. Esse é o meu relato. Obrigada, Alexander. Em discussão, os conselheiros que queiram se inscrever para rodar 7 minutos.
Eu me inscrevo, Joris. Ok, Joris. Mais alguém? Ok, conselheiro Joris, com a palavra. Então, respeitando a opinião do relator, eu sou favorável a que seja aberto edital a qualquer tempo, porque a gente tem verificado no nosso centro que muitas demandas vão aparecendo ao longo do processo, né? Como é uma coisa nova e a gente não sabe exatamente como se comporta a situação socioeconômica das famílias e a instabilidade que nesse momento tem acontecido, tem aparecido demandas de pessoas, de famílias que inicialmente não tinham necessidades e que acaba tendo. Inclusive, uma demanda que não vem ao caso nesse relato, uma demanda que tem aparecido estudantes, por exemplo, que precisam de equipamentos, mas que não se encaixam no edital, na questão do PRAF, né? Porque o PRAF ele considera, por exemplo, o imposto de renda de 2019, quando, na verdade, muitas coisas aconteceram, quebra de empresas, o perda de emprego esse ano, que acaba, nesse momento, sendo problemas, que não consegue se encaixar no edital, por exemplo, de um PRAF. Então, eu acho que seria muito importante para a universidade ter esses editais abertos a qualquer tempo, para garantir que quem precisasse pudesse ser atendido, mas respeito a opinião do relator. Relator com a palavra, caso queira se manifestar. Com todo respeito ali, eu só tenho um questionamento. Teria que ser feito ou um pedido de vistas ou uma proposição, né? Porque eu acho que o pedido, ainda que eu tenha citado no meu relato aí o pedido da Paula Primo, eu acho que caberia com relação à Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, né? Eu acho que lá não foi acatado. Eu não sei se ele tem uma... Como é que é? A proposta dela ainda vale para o relato no Conselho de Administração, entende? Mesmo assim, eu fiz questão de mensurar tendo em vista que estava dentro do processo, né? Sabe me dizer, Murilo? Senhora presidente? Sim, Murilo. Realmente o relator está certo. O que foi apresentado para a Câmara de Extensão valeu para a Câmara de Extensão. O regimento interno agora ele é o único tanto para o plenário do Consune quanto para as 4 câmaras. Então, para que prevaleça qualquer modificação agora, teria que ter sido apresentada ou antecipadamente ao relator, por isso o relator tem que publicar o seu parecer com 2 dias de antecedência, porque aí os conselheiros podem ainda, no expediente da sessão, apresentar a modificação. Então, o professor Joris, infelizmente, não pode ser contemplado agora com a ideia de modificação da resolução, porquanto a gente estaria infringindo o regimento interno. Eu entendo, Murilo. Caberia agora, está correto, não questiono essa questão. Caberia agora no Consune apresentar quando entrar no Consune, é isso, Murilo? Sim, no Consune a matéria reabre novamente a discussão, os prazos todos, e aí lá sim, se eu quiser fazer valer essa proposição, aí apresenta para o relator lá nos 7 dias que antecederem a reunião. A gente sempre recomenda que os conselheiros interajam perante o relator, porque aí ele tem mais tempo, né, do que a gente para fazer análise de todos os DVS, do que a gente analisar DVS dentro, admitidos no expediente da sessão. É permitido, mas deveria ser priorizado lá no tempo de encaminhamento para o relator. Tá bom, obrigado. Só para deixar claro, tá? Eu entreguei o processo com os 2 dias de antecedência que o Murilo mencionou, tá? Professor Joris, eu entendo o professor, tá? Só quis colocar isso no sentido de
a gente fazer cumprir o que está previsto na resolução, né? No caso específico ali que tinha sido aprovado inicialmente, tá? Tá, muito obrigado. Ok. A gente ainda tem discussão de 2 minutos. Alguém queira se inscrever? Não havendo manifestação, então eu vou colocar em votação os conselheiros que forem contrários ao voto do relator que se manifestem. Eu sou contrário, porém. Ok. Aprovado, então, por maioria, com o voto contrário do professor Joris. Vamos, então, aos itens incluídos em pauta. Item 12 é o processo 22.141/2020, origem UDESC-CAV, Departamento de Engenharia Florestal, interessado Márcio Benedito Chimalski, assunto segundo termo aditivo com a Clabin para execução de projeto de pesquisa. Relator conselheiro, professor Marino Luiz Eichenhofer. Meu Deus, Marília. Meu Deus, tá difícil. Eichenhofer. Muito bem. Bom, fica mais fácil se você traduzir, comprador de ovos. Então, o processo 22.141/2020 do Departamento de Engenharia Florestal, do professor Marcos Benedito Chimalski. Então, é apenas um segmento de trabalho a partir do termo aditivo de convênio que a UDESC tem celebrado com a Clabin. E adiciona-se um novo plano de trabalho que vem com proposta de classificação dos estádios de sucessão em FOM, Floresta Ombrófila Mista, com dados remotamente situados. O histórico me permitam pular, porque está no SGPE, histórico bem curto também, né? Toda uma tramitação normal. E análise, então, o processo visa a celebração desse termo aditivo e, na verdade, ele altera o plano de trabalho desse projeto objeto de convênio. Foram apresentadas em conformidade com a IN 009/2020 PROPLAN, a documentação necessária à tramitação desse convênio, respeitando ainda também o prazo de vigência desse convênio, né? O convênio inicial. A previsão de transferência de recursos financeiros por parte da concedente, ou seja, a Clabin, no valor total de R$ 25 mil, os quais 22.500 serão destinados para pagamento de bolsas da UDESC, alunos da UDESC, e o restante, um 10%, que será revertido como taxa administrativa conforme a nossa resolução que prevê esse tipo de convênio. Não há previsão de alocação de carga horária docente, né, no PTI, dos envolvidos, nem também de técnicos, né? Então não haverá também pagamento de gratificação ou bolsas para professores e técnicos. Por isso não há comprometimento de receitas com esse aditivo de convênio. E também não há contrapartida da universidade nesse projeto, pelo menos não explícita, e que mereça ser apurada. E diante dessa análise, meu voto, diante da ampla revisão do presente aditivo de convênio pela CIP, PROJUR, PROPLAN, até a assinatura do magnífico reitor e posterior publicação oficial, sou de parecer favorável à homologação do segundo termo aditivo ao convênio de cooperação técnica e científica celebrado entre a UDESC e a Clabin. E é isso. Obrigada, professor Marino. Em discussão, rodada de 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever? Não havendo inscrições, em votação, os conselheiros que forem contrários ao parecer do relator que se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovado, então, o parecer do relator por unanimidade. Então, seguimos ao item 13 da pauta, processo 14.844/2020,
origem UDESC e Reitoria, Coordenadoria de Planejamento Institucional, interessado Francisco Henrique de Oliveira, assunto contrato de parceria entre a UDESC e a Caruso Júnior Estudos Ambientais e Engenharia, para viabilizar o projeto intitulado Bibliotecas Dinâmicas de Inteligência Territorial para o Setor de Energia, aplicação de inteligência artificial em modelos geoambientais para linhas de transmissão. Relatora conselheira sou eu, então. Vou aguardar o Murilo colocar aqui na tela. Então, vou pedir para o Murilo passar o histórico. Vamos direto para a análise. Então, o objetivo geral do convênio, né, do contrato de parceria, é a execução do plano de trabalho, que é o desenvolvimento de uma plataforma de sensoriamento remoto que utilizará técnicas de inteligência artificial para a criação de modelos diagnósticos, preditivos e descritivos para a identificação de condicionantes climáticos e ambientais nas taxas de servidão de linhas de energia. Essa plataforma de monitoramento se constituirá de modelos algoritmos geoambientais focados em problemas de negócio do setor elétrico, como invasão em faixas, processos erosivos, gestão de pó de risco, a queimadas específicas para 3 biomas distintos dentro do território brasileiro: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. A parceria irá viabilizar a pesquisa que subsidiará a CPFL Energia, com um sistema de gestão espacial contendo informações socioambientais atualizadas e precisas para planejamento e tomada de decisão, desde a fase de estudo de viabilidade até a operação dos empreendimentos. Pode subir, Murilo. O processo está instruído em conformidade... Agora subiu um pouquinho demais. Aí. O processo está instruído em conformidade, então, com a IN 009-2020 da Proflan, e prevê a alocação de recursos financeiros por parte da contratante, no montante de R$ 237.600, conforme previsto no plano de trabalho, distribuídos da seguinte forma: pagamento de Bolsa Inovação para professores da UDESC, R$ 72.000, pagamento de Bolsa Inovação para aluna de doutorado do PPG Plan UDESC, R$ 72.000, pagamento de Bolsa de Inovação para aluno do mestrado, pagamento de gratificação a técnico administrativo, no valor de 16.800, e a taxa administrativa da UDESC em 10% do total do valor do projeto, no valor de 21.600. Os valores serão diluídos mensalmente no período de 24 meses. Conforme consta no parecer da CIP, o pagamento de gratificação à técnica vinculada ao projeto, previsto no processo, folhas 9, está de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar 345/2006 e a Resolução 026/2008 do Consônio, sendo que essa despesa será paga com recursos externos, os quais serão registrados contabilmente na fonte 240. Sendo que o desembolso somente poderá ocorrer mediante saldo da receita oferida, conforme contrato firmado entre as instituições, o qual não deverá ser superior à receita mensal do contrato, salvo se houver saldo acumulado. Eu coloquei ele no histórico também para vocês saberem, no processo consta todos os termos de confiabilidade, né, do projeto em questão, e também a declaração de não alocação de carga horária dos professores envolvidos no projeto e também a declaração da técnica envolvida de que ela atuará fora do horário, né, expediente na UDESC. Voto. Diante do exposto, sou favorável à homologação do contrato de parceria 39/2020, firmado entre a UDESC e a Caruso Júnior Estudos Ambientais e Engenharia Limitada, e ao plano de trabalho vinculado, bem como o pagamento da gratificação à servidora técnica e das bolsas de inovação aos professores e alunos para efetiva execução do objeto do contrato. Coloco, então, em discussão, rodada de 3 minutos. Algum conselheiro queira se inscrever?
Não havendo manifestação, coloco em votação os pareceres, os conselheiros que forem contra o parecer da relatora que se manifestem. Não havendo manifestação, então fica aprovado o parecer da relatora por unanimidade. Vencemos, então, a pauta com todos os processos. Entramos no item comunicações pessoais. Alguém queira fazer inscrição? Não havendo manifestação, eu encerro a reunião, então. Agradeço a todos pela participação, que tenhamos um bom dia. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau.